Hoje nós queremos ministrar, irmãos, sobre a segunda carta no livro de Apocalipse. Se você abriu a sua Bíblia, você vai encontrar no capítulo 2, o versículo 8, que é o tema desta noite. Apocalipse capítulo 2, o versículo 8, e sobre o versículo 8 na minha Bíblia tem um título que diz: Segunda carta à igreja de Esmirna. Eu pedi para a Ana separar aqui, quem sabe, olha que lindeza que é a cidade de Esmirna. Claro, uma imagem atual, é conhecida como a pérola do mar Egeu. Olha que cidade maravilhosa, à beira do mar. A cidade de Esmirna, você vai encontrar mais facilmente como Esmirna. Ela tem hoje por volta de 2,5 milhões de habitantes e a região metropolitana passa de 3 milhões e meio de habitantes. E ainda tem mais uma imagem, por favor. Aqui mais uma vista, um lugar muito lindo, que a Bíblia chama de Ásia Menor, mas que nós agora conhecemos como a Turquia, na região da Anatólia. Quando nós orarmos pela Turquia, vamos lembrar de orar pela filha da irmã Sara, a Auriana, que está lá com o esposo, Salomão, fazendo a obra missionária. E nós vamos ler por enquanto do versículo 8 ao 11, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua igreja. Pedimos que o Senhor manifeste a Sua presença e a presença do Seu Espírito, e revele a Sua palavra e o Seu propósito ao coração desta igreja. Nós oramos assim, Senhor, para o bem da igreja, para o meu bem e para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Esmirna é hoje a terceira cidade da Turquia. Ela só fica atrás de Istambul e Ankara. Já nos tempos em que a carta foi redigida, já era uma cidade grande de mais ou menos 100 mil habitantes. Ela era uma cidade essencialmente idólatra. Já desde o século anterior à era cristã, eles tinham um templo dedicado à cidade de Roma, que eles chamavam a cidade deusa. E além dos muitos deuses, depois, no ano 26 da era cristã, eles ainda edificaram um templo para adorar o imperador Tibério. Então era um lugar essencialmente idólatra. E nesse ambiente, a igreja de Cristo
estava. Os historiadores tentam situar a criação ou a edificação, o surgimento da cidade de Esmirna e acreditam que ela pode ter surgido por volta do 3º milênio antes de Cristo. Então note que é uma cidade que já tem por volta de 5.000 anos. É uma cidade poderosa mesmo, e às vezes ela era arrasada, dada como desaparecida, e ela tornava a se erguer, tornava a se levantar, e parece que a cidade de Esmirna, do tempo da igreja apostólica, do tempo da igreja primitiva, do tempo da redação do Apocalipse, parece que essa cidade tinha sido fundada uma última vez no século 6 a.C. pelos líbios. Então note que a cidade, ela morria e revivia. Morria e revivia. E o Senhor escreve para essa igreja dizendo: isto diz o que foi morto e reviveu. Mas ele acrescenta algo, ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Notaram? Quem sabe nessa cidade, certamente as pessoas se orgulhavam da pujança da cidade, da capacidade de recuperação, de erguer-se do meio das ruínas e das desgraças. O Senhor da igreja escreve para aquela igreja e diz: eu sou aquele que estive morto e revivi. E mais que isso, eu sou o primeiro e eu sou o último. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor, o nosso Deus. Depois no versículo 9, olha que diferente. Se no capítulo 2, versículo 2, falando da igreja de Éfeso, o Senhor disse: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Aqui no versículo 9, falando da igreja de Esmirna, o Senhor não diz nada disso. Na verdade, no grego do Novo Testamento nem aparece obras, já vai direto. Mas ainda que nós coloque, dá para nós entender o sentido. Eu sei as tuas obras. Aqui obras está no sentido de sofrimento. Eu sei a tua tribulação e pobreza. A palavra de Deus não diz por que essa igreja, justamente de Esmirna, uma cidade rica, uma cidade portuária, que se aproveitava de ser um porto importante, justamente fazendo a mediação entre a Europa e a Ásia. Eles estavam num ponto importantíssimo, exploravam isso muito bem. E por que numa cidade rica havia uma igreja pobre? Os irmãos percebem? Mas aquele cujos olhos são como chama de fogo, nada escapa ao seu olhar. E ele diz para aquela igreja: eu sei a tua tribulação e pobreza. Eu acho consolador pensar isso, que o nosso Deus enxerga os nossos tempos de prostração. Será que essa falta de trabalho, no sentido de a igreja também ser pujante, é porque a igreja teria chegado a um ponto de pobreza e miséria? Porque alguns tradutores dizem que a palavra, ela sugere mesmo miséria, em que a pessoa não consegue aventar nenhuma outra possibilidade a não ser ficar no lugar. E esse é um tema, irmãos, que a palavra de Deus reiteradas vezes tem falado para esta igreja, e fala da perseverança dos santos. Como eu gostaria que o Espírito do Senhor revelasse ao coração de cada um de nós a importância da paciência, a capacidade de permanecer fiel, mesmo quando tudo está dando errado.
mesmo quando parece que as orações não são ouvidas, e até cogitamos se Deus está vendo. E o cristão continua no caminho, e o Senhor diz: eu sei a tua tribulação, eu sei a tua pobreza. É como se, sondando o coração daquela igreja, visse cristãos que pensassem: nós poderíamos fazer muito mais. Num lugar que tem templo para tudo que é tipo de deuses, tem até um templo para o imperador. Quem sabe nós pudéssemos erguer um templo para honrar o nosso Deus, e eles não conseguiam. Quem sabe o desejo de enviar um missionário, ou de ter mais pastores naquela mesma cidade, não conseguiam por causa da pobreza, por causa da miséria, da tribulação. E o Senhor, que sonda os corações, Ele veio ao encontro da igreja e disse: eu sei. Eu sei. Eu sei a tua tribulação, eu sei a tua miséria, eu sei a tua pobreza. E persiste, irmãos, essa questão. Por que numa cidade rica uma igreja pobre? Queridos irmãos, em vários países onde subiu ao poder alguma autoridade contrária ao povo do Senhor, os cristãos tiveram um problema. E antes de nós, os judeus tiveram problemas. Se você estuda a Segunda Guerra Mundial e a ascensão de Hitler em 1939, quando ele já assume o comando, você começa a perceber que os judeus vão sendo tolhidos, os filhos não podem estudar em determinadas escolas, depois não podem mais comprar em determinados lugares, não podem mais trabalhar em determinadas áreas, já não podem mais ocupar postos importantes, lugares de autoridade, não podem concorrer ao serviço público, eles vão sendo tolhidos, banidos, cercados, achincalhados e no fim empurrados para um gueto como gente miserável, incapaz. Na cidade de Mafra, onde papai nasceu, havia um armazém. E um irmão da igreja, um italiano, trabalhava nesse armazém. E um dia, o patrão veio falar com ele e falou assim: eu tenho um assunto para falar com você, porque os clientes reclamam que você fala que o feijão é velho. E ele disse: só quando me perguntam. Mas você não pode dizer. Ele falou: eu não falo. Eu não falo. Eu sei que o feijão é misturado, mas eu não falo. Mas se pergunta, daí eu falo. E o patrão disse: mas você não pode falar. Ele falou: eu não posso dizer que é novo. E aquela situação chegou a um ponto insustentável e o crente foi demitido. Se você procurar agora nas redes sociais, você vai encontrar um bispo na China que voltou para a prisão. Acreditava-se que ele seria liberto, não foi. Será que eu exagero de pensar que numa cidade rica, mas completamente idólatra, os crentes começaram a perder oportunidade de trabalho, oportunidade de negócio? Um dia papai foi comprar um terreno para a igreja e ele tinha o dinheiro. E quando já estava praticamente fechado o negócio, o vendedor descobriu que era para a igreja. Ele falou: para a igreja eu não vendo. Aqui em Londrina, quando nós chegamos, em frente à nossa casa, na Mário Canciano, uma esquina, há uma sala comercial. E eu quis alugar para a igreja, já no começo. E o dono disse: para a igreja eu não alugo. Então note, irmãos, é bem provável que eu esteja certo quando cogite a possibilidade
de que esses crentes chegaram a um estado de miséria e tribulação, cercados por causa do seu testemunho. Mas o Senhor da igreja estava olhando. O Senhor estava vendo. Eremasai, Routchafar. Aleluia. Eu sei a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Aleluia. O Senhor via naqueles crentes algo de muito valor. Algo de muito valor. E que está para sempre como testemunho diante do nosso Deus. Tu és rico. Aleluia. Alegre-se, tu és rico. O Senhor Jesus um dia havia dito para os crentes: alegrai-vos acima de tudo, porque o vosso nome está escrito no céu. E eu me alegro agora, já, enquanto falo com a senhora igreja, o meu coração está alegre, porque há um livro lá no céu, onde pela misericórdia e obra suficiente de Cristo, o meu nome está escrito. Aleluia. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Eu conheço também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Queridos irmãos, durante talvez 30 anos, a igreja foi majoritariamente judaica. Os primeiros crentes, eles eram quase que na sua totalidade judeus. E é por isso que quando nós queremos entender a prática da igreja, a eclesiologia, nós não podemos ignorar essa informação, porque senão nós podemos chegar a conclusões equivocadas. E a igreja, nos seus primórdios, ela era judia. O Senhor Jesus era judeu. Os apóstolos eram todos judeus. Venha comigo, por favor, para Mateus, capítulo 10. E nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Olhe só o que disse o Senhor. Mateus, capítulo 10, versículo 5. O próprio Senhor instruindo os 12. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Perceberam? O próprio Senhor disse: vocês vão primeiro evangelizar o povo de Israel. Agora, no capítulo 16 de Marcos 16, você conhece, o versículo 15, olhe que agora o Senhor expande a sua ordem. Primeiro aquela ordem restrita à casa de Israel, agora em Marcos capítulo 16, versículo 15, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho para quem? Israel? Não, toda criatura. Perceberam que agora houve uma abertura. Entretanto, venha por favor para Atos capítulo 1. Mesmo o Senhor Jesus tendo feito a abertura, os discípulos permaneceram concentrados nos da sua própria nação. Diz assim o capítulo 1, o versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles tinham andado quase 3 anos e meio já. As profecias a respeito da morte e ressurreição do Senhor já eram cumpridas, já estava chegando o momento da sua ascensão,
E eles ainda continuavam ancorados naquela primeira ordem, mesmo o Senhor tendo feito uma segunda, na qual incluía todos os povos, eles estavam presos à primeira. E por isso eles perguntaram: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Você está com a Bíblia aberta em Atos, olha o que diz no capítulo 2, versículo 14, pregação do apóstolo Pedro. Diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém. Perceberam? Varões judeus e todos os que habitais onde? Em Jerusalém. Agora, no versículo 22, ele persiste: varões israelitas. E ainda no versículo 36, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel. A pregação deles era voltada para os judeus. E se nós olharmos no capítulo 2, o versículo 46, não só eles pregavam assim, mas a igreja, diz assim, versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Qual templo? Dos judeus. Não tinha templo dos cristãos. Eles continuavam essencialmente judeus. E isso vai se prolongar até o advento do apóstolo Paulo e do seu ministério. E aí no capítulo 21, nós já vimos isso quando ministramos Atos, mas olha o que diz no versículo 30, Atos, capítulo 21, o versículo 30. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Queridos, esse fechar de portas é mais do que o ato mecânico de fechar a porta do templo. Aqui vai acontecer a autoexclusão dos judeus. A partir de agora, vai começar a haver uma cisão, uma ruptura, um afastamento. Porque durante mais ou menos 30 anos, os judeus olhavam para os cristãos dentro do judaísmo e achavam que era somente mais uma escola judaica, como a escola dos fariseus, dos saduceus, dos zelotas, dos essênios. Haveria agora esse grupo chamado do caminho, porque nem nome não tinha. Perceberam? Com o passar dos anos, os judeus foram entendendo, tem alguma coisa errada aí. Esse povo, eles não celebram a Páscoa como nós, com cordeiro, ervas amargosas, pães ázimos. Eles comem um pão e bebem vinho. Para piorar tudo, eles aceitam que qualquer um participe disso, mesmo sem ser circuncidado. Então começou a haver uma ruptura e até que houve esse fechamento de portas, que foi um fechamento mecânico, mas também cultural, religioso, social. Volte, por favor, para Apocalipse capítulo 2. Então, no versículo 9, depois de ter dito: eu sei da tua tribulação e pobreza, o Senhor diz: eu sei também a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha o que acontecia. Em vários lugares do mundo antigo, onde estava o Império Romano, uma das principais religiões era a religião judaica, monoteísta. E os imperadores, eles chegavam, e ninguém se torna imperador sendo tolo. Eles conheciam a história, que aquele povo já tinha uma cultura religiosa de mais de milênio. E que mesmo tendo sido deportados, perseguidos, aviltados, eles continuavam fiéis àquilo. Eles eram capazes de morrer por aquilo. Então, os imperadores, eles toleravam essa religião, eles conviviam normalmente
com o judaísmo, mas já não tinha a mesma paciência com os cristãos. Notaram? Porque agora, além dos judeus serem monoteístas, agora tem mais uns dizendo que não vão adorar César, não vão adorar Tibério, não vão adorar o imperador, não vão adorar a cidade deusa. E os imperadores perdem a paciência, então nós encontramos esses crentes de Esmirna numa terrível pobreza e miséria. O que acontecia? Um grupo dentro da igreja percebia que era vantajoso dizer que era judeu. Então, quando eles estavam em necessidade, diziam que era judeu. E entre os cristãos diziam que eram cristãos. E o Senhor disse que isso é blasfêmia, é uma afronta contra aquilo que é sagrado. Porque eles estavam afrontando os judeus, que mesmo não sendo cristãos eram fiéis a Deus, notem. Eles estavam afrontando os líderes da igreja, porque ali tinha um grupo que lhes deveria ser submisso, mas era só quando interessava, quando havia problemas se diziam judeus. Eles também eram desonestos com as autoridades, tentando fazer de tontos aqueles que ocupavam posição de poder, e pior de tudo, eles brincavam com as coisas de Deus. Notaram, irmãos? Uma hora eu sou igreja, uma hora eu sou judeu. Irmãos, essa palavra ela é tão atual, porque você talvez já deve ter percebido, uma parte da igreja deste tempo está se voltando para o judaísmo, já percebeu? Irmãos, se você subir ali no meu escritório, eu tenho uma menorá, eu acho a coisa mais linda. Tem até uma marquinha da aliança, não tem problema nenhum. Você pode ter como enfeite, como algo, uma lembrança, problema nenhum. Mas quando a sua fé começa a recuar para dentro do judaísmo, você está começando a dar um testemunho que a obra de Cristo não é bastante, que a obra de Cristo não é suficiente. E os cristãos carentes de uma boa base teológica, de uma base doutrinária, de uma compreensão adequada das Escrituras, voltam-se hoje para o judaísmo e é cada vez mais comum. Eu já tenho amigos, não vou usar as expressões, os títulos que eles se dão, porque não vale a pena. Mas veja uma coisa, venha comigo para Filipenses, no capítulo 3. Porque quando você olha para as festas judaicas, irmãos, as festas são lindas, eu concordo que são lindas. Todo aquele cerimonial, aquela glória, aquela beleza, mas irmãos, a igreja tem que entender, toda aquela glória, aquela beleza, apontava para quem? Para Cristo. E agora uma parte da igreja deixou de ver essa glória em Cristo e foi buscar no passado, de onde nós saímos, irmãos, de onde nós viemos. Mas olha o que diz Paulo, capítulo 3 de Filipenses, ele fala assim no versículo 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Agora, olhe só, ainda que também podia confiar na carne, irmão, se esses crentes aqui ocidentais, da América do Sul, acham que podem fazer judeus e voltar atrás, imagine o apóstolo Paulo, olha o que ele diz, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pelo conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia, notaram?
Paulo estava vindo lá de trás. Ele conhecia os rituais, todas aquelas práticas, aquelas cerimônias, aquelas festas lindas, maravilhosas, culturais, sociais, inclusivas, físicas, tangíveis. Ele conhecia tudo aquilo. Mas quando Jesus se mostrou para ele, ele entendeu, é disso que a palavra estava falando. Tudo aquilo é perda, fica para trás. E agora, como é possível ter crentes no século 21 voltando àquilo, como se fosse grande coisa? Olha o que ele diz: eu considerei como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Aleluia. Volte, por favor, para Apocalipse, capítulo 2. Aleluia. O Senhor diz: a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, que a igreja esteja plantada em Cristo. Na sequência, o Senhor diz para a igreja: não temas, nada temas das coisas que hás de padecer. Olhe, queridos irmãos, já era uma igreja atribulada, na pobreza. E o Senhor disse: você ainda vai passar, você ainda vai padecer. Irmãos, Deus tem um propósito que excede os nossos planos. Com os anos a gente acaba concordando que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas no começo é muito difícil, porque olhando assim de um modo raso, superficial, parece que o Senhor deveria ter dito: eu vou te socorrer, vou prosperar você, vou libertar você dessa tribulação. O Senhor não falou nada disso. Ele falou assim: nada temas das coisas que ainda hás de padecer. O Senhor, Ele conhece no meio da igreja, irmãos, um grupo de pessoas que Ele pode chamar de fiéis, e são pessoas que Ele escolhe para testemunho. E eu já tive a graça de conviver com gente assim, para quem parece que a vida dá tudo errado, tudo que não é para acontecer acontece com aquela pessoa, e ela continua exatamente tão fiel a Deus quanto no começo da sua caminhada, porque essa pessoa, ela achou uma pérola de grande valor, e para essa pessoa todo o restante não vale mais nada. O apóstolo Paulo era assim: eu considerei o resto tudo como perda. Aleluia. E olhe só, essa igreja que aos olhos do mundo era pobre, atribulada, o Senhor disse: tu és rica, porque o Senhor viu nela esse perfil de igreja fiel. É a igreja que eu posso colocar como testemunho. Isso é uma palavra maravilhosa. E observem, queridos irmãos, no capítulo 1, o Senhor, Ele apresenta vários indicadores de quem Ele é. O seu cabelo, os seus olhos, a espada que sai da sua boca, a sua veste e tudo mais. Entretanto, aqui nós temos mais um testemunho de quem é Jesus. Jesus é aquele que tem o poder e o costume de dizer: não temas. Aleluia! Não temas, nada temas. Aleluia, nada temas. Venha, por favor, para Mateus capítulo 10. Eu vou ler poucas referências, porque a senhora, a igreja, conhece outras. Mas Mateus, no capítulo 10, eu quero ler o versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Notaram? Não temais. Depois no 31, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. O Senhor, nós vamos encontrar Ele repetindo no capítulo 14, no versículo 27. O Senhor Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A impressão que dá é que se eu passar pela rua e alguém falar assim: não tema, eu vou achar que é Jesus. De tantas vezes que Ele fala isso para o seu povo.
seja pessoalmente, seja através de anjos, seja pré-encarnado no Antigo Testamento, nós vamos encontrar o Senhor dizendo para pessoas: não temais. E no capítulo 28, o Senhor diz no versículo 10: não temais, e de dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Volte, por favor, para para Apocalipse, capítulo 2. Veja uma coisa, o Senhor diz assim: não temas, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Quem sabe quando Satanás teve conhecimento desse plano, desse propósito de lançar os crentes na prisão, ele pensou: vou lançar todos, vai todo mundo para a cadeia. O Senhor falou: não, alguns. Notaram? Se deixasse por ele, lançaria todos. O Senhor disse: alguns. Ele falou: então tá, vai ser alguns, mas vão ficar lá para sempre. O Senhor falou: não, 10 dias. O que isso revela ao nosso coração? Que até quando o Senhor permite uma prova, uma tribulação, Ele continua no controle. Não é Satanás que está no controle, é Deus que está no controle. Aleluia, aleluia. Você lembra da provação de Jó? Satanás tentou o Senhor e disse: ele é fiel porque o Senhor enriqueceu ele. O Senhor praticamente cercou ele de uma sebe, mas toca nas coisas que tem. E se você for observando, cada vez o Senhor dava uma permissão, mas dava um limite. O nosso Deus é que põe limite nas coisas. Aleluia. O Salmo diz que é Ele que dá limite ao mar. É o Senhor que dá limite à nossa vida. É por isso que Ele fala: eu sou o primeiro e eu sou o último. Você pode confiar, o Senhor está cuidando de você. Mesmo que as coisas parecem sair do controle, elas continuam no controle do nosso Deus. Aleluia. Em Atos, no capítulo 5, no versículo 18, diz assim: e lançaram mãos dos apóstolos e os puseram na prisão pública. E versículo 40 diz: e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. E agora olhe, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Observem, queridos irmãos, a revelação que temos da palavra de Deus é que o Senhor não nos dá uma tribulação além daquela que nós podemos suportar. O Senhor sabia que esses apóstolos podiam, permitiu, para que todos saibam que o nome do Senhor é maravilhoso, que a vida que virá depois vale a pena, inclusive, se for preciso, perdendo essa. E para essa igreja de Esmirna, o Senhor disse: nada temas das coisas que hás de padecer. Você vai ter uma tribulação de 10 dias, alguns vão ser lançados na prisão. Irmãos, mais ou menos 100 anos depois da escrita desta carta, o bispo da igreja de Esmirna, olhe só, ele foi colocado na fogueira. Ele já era um velho de 86 anos. Não se sabe se ele tinha 86 anos ou se a 86 anos ele era um cristão. Mas ele tinha essa idade ou mais. E quando ele está na fogueira, o algoz se penaliza porque é um velho. E diz: blasfema do nome de Cristo e vive. Ele disse: há 86 anos eu sirvo ao Senhor. Ele só tem me feito bem. Como eu poderia blasfemar do meu Rei, do meu Salvador? Prossigam com a vossa vontade. Meteram fogo nele. Você acha que aquelas pessoas esqueceram aquilo? Uma pessoa santa, uma pessoa justa?
São testemunhos indeléveis, inarredáveis, que não se movem e entram para a história. Essa é uma igreja assim. E o Senhor, finalizando, diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Meu irmão, seja fiel até a morte. Minha irmã, seja fiel até o fim. É bonito a gente ver ministérios que decolaram, pregadores, operadores de milagres que fizeram maravilhas, liberaram sinais. Tudo isso é maravilhoso, nos inspira, glorifica o nome do Senhor. Mas a salvação vem da fidelidade até a morte. Não é até um pedaço da sua vida, não é até o apogeu, é até o fim. Seja fiel até o fim. Irmão, você já caminhou até aqui. Nós estamos mais perto da nossa redenção do que quando nós começamos. O escritor da palavra disse: mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, não tardará. Aleluia! Fique fiel, fique no seu lugar. Dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note que sempre é plural, às igrejas. O destinatário singular, mas o fechamento da carta é sempre plural, às igrejas. Querendo dizer que cada cristão é objeto dessa carta. Cada cristão deve comparar a sua vida. E é o que nós estamos fazendo aqui com a ajuda do Espírito Santo. Olhando, lendo, pensando. E conclui com uma promessa maravilhosa. O que vencer não herdará o dano da segunda morte. Talvez todos nós passemos pela primeira, irmãos. É possível. Se o Senhor não vier por esse tempo, é possível que a gente sofra o dano da primeira morte. Mas se nós vencermos, nós não sofreremos o dano da segunda morte. Queridos irmãos, muita gente tem os seus olhos fixos na primeira morte. Infelizmente, há pessoas que gastam tanto com plano de saúde e com seguro, e já compraram uma cova, às vezes deixam de fazer uma viagem de férias, deixam de ter uma refeição alegre com a família, porque estão pagando algo para quando vão morrer. Toda a preocupação é o dia da morte, de ter uma sepultura que ele entende que é digna, e que haja um bom discurso, e que alguém depois cuide de manter aquele sepulcro. Irmãos, isso pode ter o seu lugar, mas essa não é a nossa maior atenção. Essa morte, ela não é a mais importante. Venha comigo para o capítulo 20. Diz assim, o versículo 14. Olhe só. E a morte e o inferno, porque alguém acha que o inferno já é o destino final do ímpio. Não é. Assim como o salvo agora ainda não está no céu, está no paraíso, o ímpio também não está no lago de fogo, ele está no inferno. É como se fosse uma antessala. Desse lugar o ímpio ainda vai para o trono branco, para ser julgado. E o salvo que está no paraíso ainda vai para o tribunal de Cristo. Notaram, irmãos? Então, diz assim, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E diz assim, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. 21, versículo 8, diz assim, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém. Queridos irmãos,
É maravilhoso ser fiel ao Senhor. Aleluia. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é aquele que foi morto, mas reviveu. O Senhor conhece a tua tribulação, as tuas lutas, você viu o texto. O Senhor sabe que você tem resistido às heresias, às falsas lideranças. E você consegue confiar que o Senhor cuida da sua vida. Então, seja fiel até a morte. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. E que mais? Receberá a coroa da vida. Quem sabe, irmãos, ao longo dos meses, quem sabe do próximo ano, ainda estudando o Apocalipse, o Senhor nos faça novas, melhores e maiores revelações. Porque quando eu leio a respeito daquilo que nós receberemos na vida vindoura, eu confesso aos irmãos que eu não consigo compreender. Tem vários aspectos que eu não consigo entender. Mas, irmãos, só de entrar na glória, o seu nome está lá. E o Senhor dizer: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. O que vier depois é lucro, é bênção, é glória. Nós vamos orar, amém? Incline sua cabeça, se você quiser. Nós te adoramos, Senhor. Pecadores que somos, falhos, muitas vezes errados, transgressores, mas a tua misericórdia nos achou, e fomos lavados no teu sangue, fomos comprados, e fomos redimidos, e o nosso coração descansa na certeza de que o nosso nome está escrito no teu livro. Ó Deus, dá-nos a graça de que o Senhor ache em nós fidelidade, como o Senhor achou nesta igreja de Esmirna, uma igreja atribulada, pobre, mas que deu testemunho de ser achada fiel. Abençoe-nos com tua palavra, Pai. Abençoe todos os que a ouviram nesta noite e aqueles que ainda a ouvirão pelas redes sociais. No nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Graças a Deus.